Bora resolver mais uma questão de humanas do Enem 2025, questão de geografia agrária. Ela fala assim pra gente: produção e exportação brasileira no ranking mundial em 2019. E aí o comando da questão traz a seguinte pergunta: qual condição favoreceu o cenário, favoreceu o cenário produtivo exposto na figura? Então vamos identificar qual que é o cenário que está exposto na figura e qual condição poderia ter favorecido esse cenário. Então o que a gente percebe aqui? Produz, então açúcar, 29,5 milhões de toneladas, né? E exporta 19,6. Olha o café. O café também produz 3,8, primeiro aqui, né, exporta 1,9, suco de laranja, soja. Então aqui está mostrando produção e exportação, né? Então fatia de participação na produção mundial. Então 36% do açúcar mundial faz parte da nossa exportação aqui. 76% do suco de laranja mundial a gente faz parte, né? A soja, por exemplo, 51% da soja mundial vem da nossa soja aqui do Brasil. Entre outros fatores aqui. O que está sendo mostrado aqui? Produção e exportação, mostrando o Brasil como um grandíssimo país agroexportador, né? Nossa principal força aqui econômica. E o comando aqui pergunta, né? Em 2019, esse sentido, ó, um gráficozinho aqui, um relatório dos Estados Unidos de 2020, qual condição que favoreceu esse cenário? Bom, é muito claro que você entenda o seguinte: quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando de exportação, ou seja, aquilo que vai para fora do Brasil. Então, o que vai favorecer vai ser relações comerciais exteriores, principalmente relacionado a taxas, principalmente relacionado ao quão vantajoso é a gente exportar e também para os países comprarem ali em relação ao Brasil. A partir disso, a gente pode analisar as alternativas e a letra A vai dizer o seguinte: a condição que favoreceu o cenário produtivo exposto na figura é a redução do poder de compra da população brasileira? Não. Por quê? Porque o comércio agroexportador não depende do comércio interno. O poder de compra brasileiro se refere ao poder de compra interno, ou seja, você comprar o produto, você ir no mercado. Só que toda essa produção do açúcar, café, suco de laranja, soja, nada tem a ver com o mercado. Esses produtos não vão lá para a prateleira do seu mercado. Esses produtos são exportados em larga escala para os Estados Unidos, para outros países, entende? Então, o poder de compra do brasileiro não interfere nesse poder agroexportador. Tanto que a gente pode ter o agro em um dos melhores momentos, ou seja, da exportação, e internamente a população está com seu poder de compra baixíssimo. Ou a gente pode estar, por exemplo, a população com seu poder de compra melhor, e geralmente isso pode acontecer, então, estou conseguindo comprar mais no mercado, mas fora as relações exteriores não estão tão boas assim. E aí acaba que, como muitos dos produtos não estão sendo exportados, a gente tende a vender internamente. Historicamente, no Brasil, isso já nem é tão feito assim, né? Às vezes tem até aquele pensamento de pensar, digamos o seguinte, eu tenho café e eu não estou conseguindo exportar esse café para fora do Brasil. Então é muito simples, vamos vender mais barato para as pessoas que estão aqui? Pois é, muitas vezes o governo pode escolher tacar fogo no café, ou seja, queimar, jogar fora esse café, do que vender mais barato para a população aqui internamente, porque entra toda uma questão econômica a ser discutida quanto a isso, né? Mas isso já aconteceu historicamente no Brasil. Então aqui está errado porque o poder de compra do brasileiro não tem relação com essa questão agroexportadora. A letra B vai dizer ampliação da entrada do capital agroindustrial no campo. Aqui sim está correto. Por quê? Porque olha só, preste atenção, quando a gente olha um gráfico ou a gente olha um quadro que está mostrando a força de exportação e que isso vem aumentando ao longo dos anos, o que significa? Significa que a gente está tendo um capital e esse capital está sendo investido no agro. Com isso a gente tem ali mais mecanização, a gente tem mais tecnologia, a gente consegue produzir melhor em larga escala, consegue estocar, consegue investir no transporte desses produtos, e toda essa ampliação do capital é o que permite com que a produção aumente e a gente consiga vender mais, tá? E essa é uma relação que vem acontecendo desde a época da Revolução Verde, desde que o Brasil começou a investir cada vez mais nas tecnologias do campo. E aí, claro, junto com isso a gente tem um aumento do faturamento, né? Um aumento do mercado do agronegócio, agroexportador, mas outras questões podem trazer a questão do impacto ambiental, porque conforme avança esse capital, ele vem e investe em maquinaria, ele vem e investe ali em tecnologia, mas o meio ambiente acaba sendo muito mais degradado, porque hoje a gente consegue até mais plantar e produzir em locais que antes não conseguia. Então aqui a ampliação do capital é um fator que favorece esse cenário de exportação.
A letra C diz, diminuição do uso de trabalho especializado na agropecuária. Pelo contrário, quanto mais tecnológica for ali, quanto mais eu precisar produzir, quanto mais em larga escala, mais trabalho especializado eu vou ter. Aí tem outro impacto ambiental. Aquele trabalhador rural, que não é um trabalhador especializado, ele vai perdendo espaço para as novas tecnologias. Antes, aquele trabalhador que tinha que conhecer um pouco mais a terra, tinha que conhecer o campo, né, tinha que ter um pouco mais noção, ele vai perdendo espaço para um engenheiro agrônomo, para um cara que conhece mais de tecnologia, para alguém que domina uma inteligência artificial, que sabe analisar dados, porque vai conseguir fazer isso em maior, com mais velocidade e em larga escala, né? Então aqui o trabalho especializado ele não é diminuído, ele é aumentado quando a gente tem o cenário do agronegócio favorecido. A letra D vai dizer, valorização da moeda nacional em relação ao dólar americano. Questão que vem em uma pegadinha, o cara tem que ter uma visão estratégica aqui para entender, tá? Aqui, o agronegócio, a exportação brasileira, ela é maior quando a nossa moeda está desvalorizada, porque a gente vende o nosso produto, ele é comprado a partir do dólar. Então, quando ocorre uma desvalorização do real, significa que o dólar está forte. E se o dólar está forte, é mais atrativo de países como os Estados Unidos comprar da gente. Então, imagine o seguinte, se o real estiver valorizado, ou seja, a moeda brasileira estiver muito forte, significa que o dólar não está tão forte assim. O poder de compra do país exterior, ou seja, dos Estados Unidos, se torna um pouco mais fraco em relação ao nosso país. As taxas, o câmbio é muito mais caro, então é mais caro comprar do Brasil. E aí esses países começam a buscar outros lugares para comprar. Talvez o açúcar brasileiro, o café brasileiro, a soja brasileira não seja tão atrativa. Eles começam a olhar para outros países em que as taxas estejam melhores, em que o câmbio seja melhor, ou até mesmo começar a produzir no seu próprio país, entende? Agora, quando a gente tem um cenário em que o real está mais desvalorizado, que foi o caso aqui em 2019, onde o dólar batendo ali a casa, né, mais de R$5, chegando a bater às vezes R$6 ali o dólar, e o real brasileiro, claro, aí não está tão forte quanto o dólar, né, acaba que fica mais fácil de você exportar. Então é difícil internamente, o poder de compra do brasileiro internamente diminui? Sim, o poder de compra internamente do brasileiro diminui, só que pro negócio, para quem vende para fora, para quem comercializa em dólar, é mais fácil e melhor, né, de ser vendido. Então os países procuram mais, tendem a investir mais quando a nossa moeda está mais desvalorizada, a moeda deles está mais valorizada, porque para eles são mais baratos. Então aqui, valorização da moeda nacional não é um fator que favorece o cenário agroexportador. O que favorece é uma desvalorização da moeda nacional para que a gente possa vender os produtos e esses produtos são comprados em dólar, tá certo? Então aqui está errada essa. A letra E vai dizer, inclusão de pequenas propriedades em cultivos de subsistência, que confunde muito. Quando a gente fala de agropecuária, quando a gente fala de geografia agrária na prova do Enem, nós podemos dividir entre o agronegócio, que é o grande latifúndio, produção em larga escala, focado no lucro, e a gente tem ali agricultura orgânica, agricultura familiar, agricultura focada em subsistência, que nada tem a ver com o agronegócio. O agronegócio utiliza inseticidas, utiliza ali, por exemplo, fertilizantes, maquinário, trabalho especializado, visa o lucro, tem uma degradação maior da natureza. Já o trabalho para subsistência não utiliza muito esses fertilizantes, né? Trabalha com uma questão de proteção da terra, de rotação de culturas, trabalha ali com subsistência, ou seja, plantar para comer. Nada tem a ver com o mercado agroexportador. O mercado de subsistência trabalha muito mais para o mercado interno, né? Então, é o seu João que planta ali e vende na feira, tá? E aí você tende a comprar muito mais esses produtos que é produzidos aqui internamente para subsistência, tá certo? Então a letra E está errada e foge do conteúdo da questão. A única resposta correta que sobra pra gente é a letra B. O que favorece esse cenário agroexportador é a ampliação do capital agroindustrial no campo, trazendo mais tecnologia, maquinário, fertilizantes, inseticidas, tecnologia, biotecnologia, plantas transgênicas, fazendo com que a produção seja maior em larga escala e você consiga produzir e lucrar mais, tá certo? Se gostou dessa questão, gostou da resolução, não esquece de deixar um comentário, uma curtida, eu te vejo nos próximos vídeos.